Boa noite, meu povo, tudo bem? Ai, ai, estamos acabando, né, gente? Hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de TCC, já estamos no finalzinho, vamos deixar saudades? Digam aqui nos comentários, por favor, se vocês vão sentir saudades das nossas aulas, que já estão chegando ao fim. Quem chegou até aqui, aula 20, tá o quê? De parabéns, né? Já ganhou a estrelinha ali de parabéns. Brincadeira, né, gente? É muito importante a gente, né, se você trabalha com TCC, entender as técnicas, saber toda a base. E o livro da Judith Beck, ele nos dá toda essa base. E a gente está aqui, ó, no capítulo 20 hoje, falando sobre o imaginário. Imaginário, super importante no nosso processo terapêutico. Né? Vocês utilizam, já utilizavam técnicas sobre o imaginário? Digam aqui pra gente nos comentários, depois que a gente lê, a gente responde, tá? A gente não deixa no vácuo. Vamos lá, vamos então começar a nossa aula do capítulo 20. Faltam depois, eu acho que, se eu não me engano... Cadê o livro? Meu livro tá aqui, deixa eu alcançar ele. Ó, se eu não me engano, a gente tá bem no finzinho. Depois tem o capítulo 21, término e prevenção à recaída. E depois a gente tem problemas na terapia. Isso, e aí depois é só o apêndice mesmo, com algumas informações sobre recursos adicionais, né? Ali com algumas partes que falam sobre os próprios atendimentos mesmo, né? Então a gente está bem no finalzinho, tá? Antepenúltimo capítulo, eu ia falar episódio. Vamos lá. Então, o imaginário, ele afeta a forma como nós nos sentimos, né? Então, influenciando emoções positivas e negativas, mais do que os processos verbais. Então, a Judith, ela coloca que ela descobriu que muitos terapeutas cognitivo-comportamentais, mesmo os experientes, eles não usam técnicas para induzir imagens positivas em seus clientes e falham em identificar e abordar imagens angustiantes e importantes dos seus clientes. Então, ou seja, gente, o que a Judith está colocando aqui? Que esse aspecto imaginário, o que a gente imagina, o que a gente visualiza ali no nosso pensamento, ele vai impactar naquilo que a gente sente, né? A gente vê aí, né? Quem gosta de TikTok, vê aí vários memes de quando a mulher sonha que o marido traiu ela, tá. Isso é um exemplo, gente. Quando você tem o imaginário ali de que alguma coisa aconteceu, isso pode impactar. Né? Se eu visualizo que amanhã eu ganho na Mega Sena, isso vai impactar o meu humor. Nossa, eu vou ficar tão feliz, vou pensar que eu vou fazer isso, aquilo. Agora, se eu imaginar que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né, isso vai impactar a minha emoção. Isso vai impactar o meu comportamento também, né? Se eu imaginar que eu vou sofrer um acidente, eu ficar com essa imagem mental que vou sofrer um acidente, vou sofrer um acidente, vou sofrer um acidente, vai impactar, vou ficar triste, às vezes não vou sair o que eu iria sair, tá? Então, é importante que a gente entenda isso, explique isso para o nosso cliente, né? Então, psicoeduque ele nesse aspecto, e que a gente induza imagens positivas, né, com os nossos clientes. Então, quando a gente pensa aí, né, nos casos de depressão, a gente precisa que os clientes tenham é, essas visualizações de algo positivo. E é muito difícil para quem está no quadro depressivo, tá? Muito difícil mesmo, né? Mas a gente vai ali utilizar de mecanismos e abordar isso para que a gente induza essas imagens positivas e a gente diminua as imagens angustiantes, né? Que podem estar vindo ali de forma intrusiva no pensamento do nosso cliente, e aí a gente vai manejar isso, tá? Então, vamos lá. Entendido o que é esse imaginário, né, esse processo imaginário, a gente vai lidar com esse imaginário que impacta diretamente no nosso humor e no nosso comportamento, tá? E aí a Judite coloca, vamos induzir imagens positivas. Como que a gente faz isso? Primeira técnica, focando nas memórias positivas. Então, criar um imaginário positivo, vívido, pode aumentar as emoções positivas, a motivação e a autoconfiança do seu cliente. Então, quando eu trago para ele
tanto memórias positivas, quanto eu consigo fazer com que ele consiga se imaginar de forma positiva, vai aumentar a motivação para que ele faça o que precisa ser feito no plano de ação, por exemplo, vai aumentar sua autoconfiança, vai fazer com que ele seja mais colaborativo, mais cooperativo, né? E tenha ali uma rotina mais produtiva. E você, psicólogo, pode ajudá-lo a recordar memórias também, né, relevantes para a sua situação atual. Ou que se aproxima, em que ele resolveu problemas, lidou bem com situações difíceis ou teve sucesso. Então, vamos pegar uma pessoa que está ali num quadro depressivo, está tendo várias dificuldades, está tendo pensamentos intrusivos, está tendo pensamentos muito negativos, pensamentos de morte, pensamentos de que eu não tenho valor, eu não vale nada, se eu morrer eu não vou fazer falta para ninguém. Tem dificuldades para ter isso, né? Para visualizar isso, para imaginar ele como algo positivo. A gente vai auxiliar. Às vezes a gente vai pegar, por exemplo, o seu cliente, seu paciente, ele está trazendo que ele se sente muito mal, que ele não tem valor algum, né? E aí, no caso, quando ele traz isso, às vezes a gente vai ajudar ele a buscar essas memórias positivas, né? Então, a Judite, ela dá até um exemplo lá do caso do Abe, né? Então, você vai buscar. Às vezes, seu paciente está trazendo isso, eu não tenho valor nenhum, nananana. Aí você vai pegar, olha, no seu trabalho, o que você faz? Faz isso. Você lembra quando aconteceu isso, isso e isso? Você conseguiu resolver essa situação? Será que quando você resolveu essa situação, você teve esse valor? Entende? Então, o paciente ele está com essa visão super negativa, tendo muitas dificuldades. A gente vem e recorda, deixa bem vívido aquela memória daquele seu valor, para que ele tenha aí uma memória positiva. Tá? Então, às vezes, esse é o nosso papel. Né? A gente vai ter que buscar ali em outras situações em que contou, né, e tudo mais, e a gente vai trazer isso e valorizar de uma forma positiva, certo? E aí, uma das técnicas, né, é que a Judite coloca ensaiando técnicas de enfrentamento, né? Essa técnica, ela ajuda os clientes a praticarem o uso de estratégias de enfrentamento na imaginação. Então, por exemplo, o Abe mesmo, né? Quando ele começou lá, que ele queria buscar um emprego. Às vezes, ele se vê de uma forma muito negativa. Nossa, eu vou no meu primeiro dia, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir chegar lá, eu vou vestir uma roupa errada, vai chover, eu vou chegar molhado, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai falar comigo. Tudo negativo, certo? E aí a gente vai fazer com que o nosso paciente consiga visualizar ele enfrentando aquilo. Ok, Abe, mas no seu primeiro dia de trabalho, ela até dá o exemplo lá, tá, gente? Ok, fulano, estou atendendo o João. Ok, João, você está com medo desse primeiro dia de trabalho. Como que você acha que vai ser? Qual que vai ser essa sua dificuldade? Minha dificuldade vai ser de conversar com as pessoas. A minha dificuldade vai ser... Tá, mas e se você chegar lá e falar, olha, bom dia. E se você chegar lá e falar tal coisa, né? Você consegue, imagine você fazendo isso, né? Como que vai ser? Você vai se sentir bem conseguindo fazer isso, né? Então a gente induz o paciente a imaginar ele enfrentando aquela dificuldade, né? E a partir desse momento em que ele imagina se enfrentando, a gente já está fortalecendo, tá? Então, fazer isso geralmente aumenta a sua confiança, o seu humor e o motivo a usar esses comportamentos adaptativos entre as sessões. Então, quando a gente faz esse processo de vou fazer o meu paciente visualizar que ele está lá, opa! Que ele está lá nessa situação, né? Ele está conseguindo superar essa situação. Travei, mas voltei. Ele está conseguindo visualizar isso, isso vai ser fortalecedor, né? E aí, se a gente faz ele ensaiar esse enfrentamento, quando ele realmente estiver lá na situação, ele vai lembrar daquilo que a gente fez, né? Do que a gente treinou antes, tá?
Uma outra técnica que a Judite coloca é usando o distanciamento, tá? O distanciamento ela é uma outra técnica imaginária para reduzir a angústia e ajudar o cliente a ver os problemas sob uma perspectiva mais ampla, né? Então, é como se a gente se afastasse daquele problema e de lá de cima a gente pudesse olhar para aquilo e falar, opa, ó, o problema está aqui. O que a gente faz agora? Como que a gente lida com isso, tá? Então, ajuda o cliente a visualizar um dia no futuro, por exemplo, quando o seu humor e funcionamento já melhoraram, cria esperança e motivação, né? Então, a gente pode pegar ali uma dificuldade que o nosso cliente está tendo e colocar para ele, tá? Lá no futuro, né? Como você visualiza isso no seu futuro, né? Se fosse um outro colega, né? Vamos usar o distanciamento. Se fosse um outro colega, você iria estar falando assim com seu colega, né? Então, ter essa distância, às vezes, faz com que o nosso paciente tenha maior clareza, né? Porque eu falo que eles ficam naquele ciclo de negatividade, e quando a gente faz esse exercício imaginativo, que a gente vai para fora e a gente visualiza e com distância, eles conseguem visualizar, né, com mais propriedade. Ver, opa, pera lá, eu preciso mudar isso. Opa, pera lá, isso aqui não tá tão legal. Dá para mim fazer dessa forma. Se fosse outra pessoa, eu falaria isso, tá? Então a gente usa a imaginação, técnicas imaginárias são exatamente isso. A gente usa essa imaginação, a gente induz imagens mesmo, visuais de como o paciente pode fazer diferente, tá? E aí, a Judite coloca sobre substituindo imagens, né? A substituição por imagem, ela deve ser praticada para que o cliente experimente um alívio das imagens espontâneas angustiantes. Então, a gente está lá num paciente com quadro depressivo, tendo vários pensamentos, visualizações angustiantes. A gente vai fazer com que ele troque isso, que está tão angustiante, por outras imagens, né? Então, é apropriado usar essa técnica apenas de forma intermitentemente. Então, não vai ser todas as vezes, vai ser de forma intermitente, tá? Quando o cliente experimenta imagens negativas. Se as imagens negativas fizerem parte de um processo de pensamento disfuncional, então técnicas como Mindful serão mais adequadas. Então, vamos lá. O meu paciente, ele está tendo várias imagens angustiantes. Várias imagens angustiantes. Isso é muito frequente, muito frequente. A Judite coloca, opa, vamos fazer com que ele... eu acabo explicando isso para o meu paciente. Vamos fazer com que a gente saiba responder a isso que está vindo, tá? Se a imagem que está lá, eu vou ser um fracasso amanhã, no meu dia vai dar tudo errado. Vamos visualizar o que seria bom nesse caso, que eu fosse super bem, eu vou chegar, vou cumprimentar as pessoas. Ok, eu posso utilizar dessa técnica. Porém, se está sendo muito intenso, muito frequente, o que a Judite coloca? Não vamos utilizar essa técnica frequentemente. Vamos utilizar a técnica de Mindful, né? E aí a gente volta lá, quem perdeu, quem por algum motivo passou desapercebido aqui, volta lá na aula onde a gente fala sobre Mindful, tá? E aí ela fala que nesses casos são mais adequados. Gente, Mindful é super mal compreendido, em alguns casos falei disso até na aula para vocês, tá? Então vale a pena quem esqueceu, que já faz um certo tempo, volta lá e revê, tá? Então, vamos para outra técnica, identificando imagens negativas. O que é isso? Quando os clientes eles têm imagens angustiantes, é útil ensinar-lhes técnicas imaginárias, né? Então, é aquilo que eu já falei aqui para vocês, que quando esses pacientes estão tendo muito frequente essas imagens angustiantes, a gente vai ensinar técnicas para utilizar esse imaginário e combater, digamos assim, né? Eu gosto muito de falar que a gente precisa combater, a gente vai malhar o cérebro, a gente vai treinar o cérebro para combater essas imagens tão angustiantes que estão vindo, tá? E aí, muitas vezes, os clientes eles podem não entender o conceito de imagens, né? Se você usar apenas esse termo.
né? Os sinônimos, eles incluem quadro mental, devaneio, fantasia, imaginação, filme na sua cabeça, memória. Às vezes você fala, o que você está imaginando? O que vem de imagem na sua cabeça? E a paciente fala nada. Então, tente utilizar de outras palavras, né? Então, antes de eu aplicar uma técnica que vai envolver o imaginário, eu tenho que apresentar esse conceito para ele. Então, eu vou psicoeducar. Olha, imagens, figuras, sabe? Parece que a gente está lá revivendo um filme na cabeça. Parece que você está lembrando, trazendo memórias à tona. Isso é o conceito de imagens. Isso é o nosso imaginário. A gente vai reprogramar esse imaginário, né? Vamos perceber aí que está tendo muito imagens angustiantes e a gente vai reprogramar isso. Para isso, a gente vai utilizar várias técnicas, tá? Alguns clientes, eles conseguem identificar as imagens, mas não as relatam porque elas são gráficas e angustiantes. Então, às vezes, o paciente ele não traz aquilo porque é tão angustiante. E aí você vai perceber na sessão, né? Às vezes o paciente está lá contando, às vezes ele até para. E ele fala, não, mas eu não quero falar disso. Ele está fugindo de lidar com aquela angústia, tá? Então, eles podem relutar em reexperimentar a angústia, né? Relembrar daquele fato, né? Ou temer que você os veja como perturbados, né? Que você veja que ele tem muitas dificuldades, que você desista do caso dele. Tem paciente que fala isso, gente. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários outros profissionais, da pessoa tá relatando uma melhora falsa para trazer para o profissional que ele está melhorando, sabe? Para o profissional não abandoná-lo, né? Então, a gente percebe muitas vezes o comportamento, sim, do paciente de fugir dessas situações. E a gente vai ter que ajudá-lo, tá? Se você suspeitar de um destes cenários, normalize a experiência, né? Então, normalize. É comum, vai no tempo do nosso paciente, não é no meu tempo, tá? Muitas pessoas têm imagens visuais em vez de pensamentos automáticos, ou junto com seus outros pensamentos automáticos, mas geralmente não nos damos conta disso. Algumas vezes, as imagens parecem muito estranhas, mas na verdade é comum ter todos os tipos de imagens. Tristezas, assustadoras, até mesmo violentas, tá? O único problema é pensar que você é estranho por ter uma imagem, tá? Então, muitas vezes, né, você percebe ali, quando você está na conversa, o paciente para, pensa, né? Às vezes ele fala, às vezes ele verbaliza, eu não quero falar sobre isso, é muito estranho, você não vai me entender. E a gente vai estimular que o paciente nos conte isso, porque é material a ser analisado, é material a ser manejado, né? A gente vai ali, às vezes, ter técnicas que a gente vai aplicar para lidar com isso, tá? E aí, uma das técnicas que a Judite coloca é modificando imagens negativas espontâneas, tá? Há dois tipos de imagens negativas espontâneas que você irá abordar no tratamento. O primeiro tipo ocorre repetidamente e é experimentado como intrusivo, tá? Então, a gente está falando de imagens, pensamentos negativos intrusivos. Eles vêm sem a gente querer, eles vêm a todo momento. A frequência com que eles vêm é muito intensa, é muito grande, tá? Você pode encará-lo como um processo de pensamento inútil e usar técnicas de mindfulness, né? Quando as imagens não fazem parte de um processo de pensamento, operar. Então, aqui, o que a gente está observando? Quando a gente vê esse padrão de muito pensamento intrusivo, muitas imagens negativas, angustiantes e intrusivas, ela coloca aqui, vamos recorrer ao mindfulness, né? Então, a atenção plena voltada para o agora, e não para essas imagens e pensamentos que estão vindo de forma intrusiva, tá? De forma angustiante. Então, quando essas imagens não fazem parte de um processo de pensamento, existem várias estratégias que podem ser ensinadas ao cliente, né? Como mudar o filme, seguir a imagem até a conclusão e testar a realidade da imagem, né? Então, aqui, a gente percebe que quando essas imagens elas não fazem parte
desse pensamento, né? Vem imagens, figuras, cenas, a gente pode ter ali um entendimento maior desse processo e aí alertar o nosso cliente, né? Então, alertar o cliente de que ele precisa praticar as técnicas dentro e fora da sessão para usá-las de forma efetiva quando as suas imagens angustiantes surgirem espontaneamente. Então, gente, entra naquela questão do quanto a TCC é colaborativa e o quanto a TCC ela trabalha de uma forma para que o nosso paciente ele consiga lidar com as suas angústias, com as suas questões também fora de sessão, para que ele consiga lidar com isso de uma forma que seja funcional para ele, que aquilo realmente seja efetivo na vida dele. Né? Ele não vai. Não, a terapia não vai funcionar como um potinho que ele vai lá, enche ao longo da semana, esvazia ali naquela sessão semanal, enche mais um tanto, semana que vem esvazia. Não, é ele conseguir lidar realmente lá fora. Ele conseguir esvaziar essas angústias também lá fora, usando as técnicas que forem ensinadas ali na terapia. Então, a gente ensina, a gente psicoeduca, a gente mostra caminhos, ensina técnicas e estratégias, e o paciente ele precisa executar lá no dia a dia dele, na casa dele, fazer certinho, bonitinho, tá? Então, como que ele pode fazer isso, né? Seguindo as imagens até a conclusão, 3 técnicas ajudam o cliente a conceitualizarem um problema e realizarem uma reestruturação cognitiva para proporcionar o alívio, tá, dessas imagens. Primeiro, ajude o cliente a imaginar uma situação difícil até que ele tenha superado uma crise ou resolvido um problema. Então, a gente faz ele visualizar, a gente pode pegar até uma situação que já aconteceu, né? Então, a gente faz ele imaginar e visualizar essa situação super difícil, o quanto foi angustiante, quais foram as dificuldades, o que está sendo mais difícil, o que não está deixando sair dessa situação. E aí, a gente vai esmiuçando, esmiuçando, até que a gente enxergue a superação, né? Essa resolução de problema. E aí, a gente mostra aí toda essa reestruturação cognitiva. Opa, tá, tem a situação difícil, mas também tem solução, tem resolução de problema. Alguma saída vai ter para isso, né? 2, sugira que o cliente imagine o futuro próximo em que ele fique imaginando um problema depois de outro, tá? Então, a gente vai proporcionar para que ele vá visualizando um problema, resolveu, outro problema, resolveu, outro problema, resolveu, para entender que é cíclico. Sempre vai ter um problema e sempre vai ter uma resolução. E depois que a gente resolver, vai ter outro problema e outra resolução. É como um processo natural da vida. E não como, nossa, só comigo acontecem esses problemas, que são a visualização de quem tem depressão, né? Só comigo acontece, né? Essas distorções cognitivas. Só comigo acontece, o problema sou eu, tudo de ruim acontece comigo, tá? Peça para o cliente salte para um futuro longe e, quando relevante, discuta o significado de uma catástrofe. Então, aqui a gente coloca, né? Ah, você está tendo essa dificuldade agora. Vamos pular para daqui 10 anos. Como você vê? Até aqui, a Judite, ela dá um exemplo, né? Acho que da Maria, se eu não me engano, que ela visualiza perdendo a amiga, né? Perde a amiga. E aí, daqui 5 anos, como você se vê? E aí a Maria fala, eu me vejo talvez com uma nova amiga, eu vou sentir muita saudade, muita falta, mas eu me vejo com uma nova amiga. Né? Então, que eles visualizem as dificuldades, mas daqui tanto tempo eu vou superar? O que eu posso trazer para diminuir essa angústia, esse sentimento, tá? Enfrentamento de situações difíceis. Os clientes, em geral, se sentem melhor e mais autoconfiantes quando se imaginam superando um evento angustiante. Então, eu vou utilizar o imaginário para que o meu paciente veja, visualize ele lá, naquele futuro, né? Que ele visualize que ele conseguiu, a minha dificuldade é que eu não consigo arrumar emprego. Tá, visualiza você empregado, no seu emprego, dos sonhos, né? Como você está se sentindo? Né? Valeu a pena superar essa dificuldade, né? Você ia ficar feliz? Como está o seu humor? Visualize, faça o seu paciente ter imagens positivas, tá?
E avançando para um futuro próximo, seguir uma imagem até a conclusão pode ser ineficaz, porque o cliente ele continua imaginando cada vez mais obstáculos ou eventos angustiantes, né, indefinidamente. Nesse momento, você pode sugerir que ele se imagine em algum ponto no futuro, quando está se sentindo um pouco melhor. Então, quando a gente vai, né, naquela questão de seguir a cena, às vezes você vai questionar e aí ele vai propor uma resolução e depois um problema e outra dificuldade em cima de outra dificuldade e outra dificuldade. É aquele momento que a gente propõe ele visualize lá no futuro. Pode ser no futuro próximo, né? E aí é para ele se sentir um pouco melhor, para ele se sentir que dá para sair desse buraco, né, nesse looping infinito de dificuldades, tá? E última técnica que a gente vai falar é testando a realidade da imagem, tá? Outra técnica é ensinar o cliente a tratar as imagens como pensamentos automáticos verbais, usando o questionamento socrático padrão. Lembra do questionamento socrático? A gente vai questionar o porquê, o que está acontecendo, como está acontecendo, né, as consequências e tudo mais. A Judite, ela ensina a Maria a comparar uma imagem espontânea com o que realmente está acontecendo, né? Em geral, é preferível usar técnicas na forma imaginária ou combinadas com técnicas verbais, né? Quando lidar com imagens, em vez de unicamente técnicas verbais. Entretanto, os clientes que tiverem muitas imagens angustiantes, vívidas, se beneficiarão de uma variedade de técnicas. E algumas vezes a técnica verbal de uma verificação da realidade será útil. O que a Judite colocou, né, por fim, né? Ela deu várias técnicas do imaginário, mas ela volta ali no meio do caminho e ela propõe ali que não é só a técnica do imaginário, a gente tem questionamento socrático, a gente tem as técnicas, né, de manejo do pensamento automático, verbal, né? A gente tem o próprio mindful, né? Então, a gente tem várias técnicas. E, às vezes, como eu sempre falo aqui para vocês, às vezes a gente vai adaptar essa técnica para o caso do nosso paciente. O que eu vejo muitas vezes as pessoas sofrendo? Ah, mas, Ellen, eu li que no protocolo X da TCC para depressão, a gente tem que fazer isso, 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 isso. Ok. Só que eu já fiz e não deu certo. Por quê? Porque às vezes você pegou exatamente como estava ali e não fez essa adaptação para a realidade. E aí, assim, quando você não traz essa adaptação para a realidade, você acaba só aplicando técnica. Não vai ter efeito terapêutico. Aquilo não vai ser efetivo. O paciente não vai colocar aquilo na sua rotina. Ele não vai aplicar na sua realidade, na sua essência. E aí não vai funcionar, gente. Isso é um fato, né? Não adianta de nada, vou dar um exemplo, não adianta de nada. O objetivo da minha paciente é tratar a compulsão alimentar, e aí ela tem toda uma dificuldade, e aí ela vai na nutricionista, pega a dieta, mas não faz. Então, quando a gente aplica um monte de técnica, mas não é dentro da realidade do nosso paciente, é como se a gente tivesse dado essa dieta aí, mas o paciente não faz, não adere. Não faz sentido para ele, tem que fazer sentido. Tem que estar de acordo com a sua realidade. Então, por isso que não existe só uma técnica X para isso, né? Existem várias técnicas, né? Então, esse capítulo ele é muito importante para reforçar isso para a gente, assim. Existem várias técnicas, você vai analisar ali com o seu paciente, propor uma técnica, às vezes duas, às vezes três, às vezes de forma intermitente, às vezes vou usar uma com outra, até que esse meu paciente ele consiga utilizar, se beneficiar do que está sendo proposto. E claro, gente, aplicar uma técnica tem que estar de acordo com as metas definidas do seu caso, que a gente volta lá na conceitualização cognitiva. Tem que estar fazendo sentido no meu caso. Senão eu estou só aplicando técnica, não estou fazendo TCC. Estou só aplicando técnicas aleatórias ali e, de fato, isso não vai funcionar, né? A chance de funcionar é muito pequena, tá? É isso, meu povo. A gente encerra por aqui nosso capítulo 20.
e a gente tem mais 2 capítulos, estamos quase lá finalizando. Se você chegou até aqui, meus parabéns, muitos desistiram pelo caminho, né? Como tudo na vida, né, gente? E vamos chegar até o final, gente. Agora tá pertinho, falta 2. E, por favor, deixem aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam, o que vocês estão achando, vocês estão gostando, vocês estão conseguindo aprender, vocês estão ficando com dificuldade, né? E é isso, meu povo. Um beijo, até o próximo.